Boa noite. Uma liminar concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho determinou a suspensão da segunda parte da Operação Tartaruga nos ônibus de Porto Alegre. Foi resultado de uma ação cautelar intentada pelo Ministério Público do Trabalho. Estava prevista uma manifestação para começar no final da tarde, do mesmo jeito que houvera pela manhã. A decisão judicial veio depois que o Ministério Público do Trabalho foi ao TRT, aqui da 4ª Região, e apresentou o seu pedido numa ação cautelar. E o pedido era para impedir-se o protesto em favor da sociedade, para que houvesse o serviço plenamente oferecido. Durante a manhã, diversos ônibus trafegaram com velocidade inferior a 30 km na chamada Operação Tartaruga, 30 km por hora, fazendo com que houvesse muito congestionamento em vários pontos da cidade, prejuízos aos trabalhadores que chegaram atrasados ao serviço em muitos casos. A decisão judicial foi cumprida pelos manifestantes. Não houve protesto no fim do dia, apenas distribuição de panfletos nas estações onde os passageiros esperam e nos corredores de ônibus. Os trabalhadores da Carris, no entanto, estão sinalizando com possível paralisação a partir da manhã desta quarta-feira. Os líderes da Operação Tartaruga querem aumento salarial superior ao fechado, ao acordado entre o Sindicato dos Rodoviários e o Sindicato Patronal. Exigem melhoria de condições de trabalho da categoria e rejeitam a proposta de reajuste do valor da passagem para R$ 3,30, conforme o pedido do Sindicato das Empresas de Ônibus. Nós vamos debater então os transtornos de hoje na capital, os possíveis desdobramentos nos próximos dias e, afinal, entender esta cisão na categoria dos rodoviários que, em uma assembleia, tomaram uma decisão e os descontentes com o resultado da assembleia fazem agora este movimento. Com esta pauta está começando mais um Conversas Cruzadas. Ônibus a 30 km por hora. Os passageiros desceram e continuaram o trajeto a pé. O sentimento foi de indignação. Uma palhaçada, né? O motorista ele veio devagar desde o bairro até aqui, acho que só para pegar o congestionamento. De propósito. No fim da tarde, a ameaça de uma nova Operação Tartaruga fez muita gente sair mais cedo do trabalho. Esse dirigente da CUT é um dos líderes do movimento, que não aceita o acordo coletivo aprovado em janeiro por assembleia do sindicato. Foi encaminhado pelos empresários 7,5% e R$1 no ticket, mas o nosso objetivo não é discutir apenas índices de reajuste salarial, mas também uma extensa pauta de negociação, como redução da jornada de trabalho, a licença maternidade de 180 dias. Já o Sindicato dos Rodoviários repudia a manifestação e diz que o movimento visa as próximas eleições da categoria. Esse grupo está visando a direção do sindicato. Nós fizemos uma assembleia transparente, uma assembleia onde foi votado e a maioria, que nem diz estatutariamente, a maioria achou por bem aceitar os 7,5%, que a gente vê que é um aumento razoável. Mesmo negando envolvimento, o sindicato pode ser responsabilizado pelos transtornos de hoje. O Ministério Público do Trabalho diz que a lei de greve foi descumprida. Não se justifica a existência do sindicato, que tem diversas prerrogativas legais, que ofere benefícios, inclusive de ordem financeira, para se sustentar e tudo, e, no entanto, não responde pela categoria. A EPTC diz que motoristas que participaram da manifestação foram multados e podem responder a processo administrativo. Para isso, a gente já solicitou a Brigada Militar que nos ajude na identificação dessas pessoas que estão fazendo esse movimento. São convidados do programa o conselheiro municipal de transportes, dirigente da CUT, um dos líderes do protesto de hoje, Luiz Afonso Martins, o vereador do PDT em Porto Alegre, Cláudio Janta, o procurador do Ministério Público do Trabalho, Noedi Rodrigues da Silva, e o diretor-presidente da EPTC, Vanderlei Capelari. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sicredi, a vida é melhor quando é cooperativa, porque gente que coopera cresce.
e Sistema Fecomércio. Com você, a gente faz a economia girar. Mande seu recado, participe com o seu e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou então siga-nos no Twitter, aí é no singular, @Conversa Cruzada, certo? Eu vou começar pelo Ministério Público do Trabalho, que o fato novo, o fato mais recente, foi a liminar concedida à ação ajuizada pelos procuradores do trabalho, impedindo que o protesto tivesse a dimensão já verificada no período da manhã. Onde está a ilegalidade? Onde estaria o abuso que a liminar impediu? Boa noite. Boa noite. Primeiro, registrar que é uma satisfação estar aqui. E para o Ministério Público do Trabalho é uma distinção poder prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários, né? Nós sempre estivemos à disposição e isso nos distingue a todos, né? E qualquer um dos meus colegas poderia estar aqui, mas coube a mim. Então, nos referindo especificamente ao episódio de hoje, nós entendemos. Veja que entendimento é algo que pode variar de pessoa para pessoa. Sim, mas eu não tenho a menor dúvida que esse movimento, ainda que não pudesse se enquadrar formalmente como uma greve nos moldes clássicos, é um movimento muito parecido, cujos efeitos podem ser os mesmos, cujos motivos podem ser os mesmos e até a forma de execução pode ser a mesma. Então, eu entendo que deve ser tratado como greve. E se deve ser tratado como greve, devem ser atendidos aqueles preceitos da lei de greve. A lei se aplica indistintamente. Verificado um fato próximo, nós entendemos que deveria ser atendido. E olha, todos nós hoje de manhã fomos surpreendidos com este movimento. Então, se trata de um serviço essencial. O que diz a lei de greve especificamente sobre este caso? A comunidade, o empregador, os usuários, no caso, devem ser notificados com antecedência mínima, né, de 72 horas, para que haja uma organização mínima. Isso é evidente, isso é para qualquer serviço de natureza essencial, era o caso. Então nós entendemos que se tratava de uma greve ainda que ativa. Não estavam sendo atendidos os requisitos da lei. Então, tentamos antes, né, durante o dia, nos reunimos várias vezes, porque essa é uma atuação complexa, nós temos investigações e ações em primeiro grau, e temos também mediações e ações em segundo grau. Então, nós tivemos que nos aproximar lá e tentamos um contato com os agentes desse movimento. Não houve possibilidade de nos reunirmos com eles em tempo hábil. Vejo que o movimento foi rápido e havia um segundo ato para poucas horas depois, né? E se tratando de trânsito, nós sabemos em que isso pode chegar. Então, decidimos ajuizar uma ação. Na verdade, essa já foi uma iniciativa de uma colega minha de segundo grau, a doutora Beatriz, fez a ação e fomos a juízo. A Justiça do Trabalho ainda tentou uma mediação. Chamou as partes, chamou os representantes do sindicato, chamou também um dos líderes desse movimento, pelo menos assim estava entendido, que é o presidente da comissão de negociação. Bem, mas não houve condição de um ajuste, de uma modificação nessa situação. Então a Justiça, por meio da desembargadora doutora Cleusa, concedeu a liminar, suspendendo este ato. Apenas isso, suspendendo este ato, sob pena de multa. Muito bem. Luiz Afonso, que é motorista da Carris, em primeiro lugar, nos tranquiliza ou não? A Carris vai parar amanhã? Bom, em primeiro lugar, eu quero registrar também os cumprimentos a toda a mesa, aos telespectadores desse programa que atinge várias famílias do nosso estado. Dizer que é uma honra poder estar aqui participando. Assim como o doutor Noedi, poderia ser muito dos nossos colegas que poderiam estar aqui. Coube a mim hoje representá-los. Não, a Carris não vai parar. Existiu um princípio, um ruído, uma comunicação, que existiria uma retaliação a alguns colegas nossos, mas já foi dissipada essa informação e
queremos tranquilizar a sociedade de Porto Alegre que não haverá nenhuma retaliação nesse sentido ou movimentação nesse sentido. Também eu gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar a cada trabalhador, a cada motorista, a cada cobrador que hoje aderiu a esse movimento. Parabenizar pela atitude e pela coragem, porque demonstrando uma coragem imensa, se vendo abandonado pelo sindicato de base, já sabendo que não os representa mais, soube ter a coragem e o empenho de tomar as rédeas dos seus futuros nas mãos e ir à luta. E isso não é pouca coisa, a gente vê no movimento dos rodoviários. Também quero parabenizar e saudar o conjunto de forças políticas que vieram apoiar a todos os trabalhadores, a nossa Central Sindical Única dos Trabalhadores, CSP com Lutas, que vendo que os trabalhadores no seu movimento se encontravam fragilizados por não ter um sindicato representativo, veio ao nosso encontro e nos estendeu a mão para que nós tivéssemos sucesso. Deixa eu fazer uma questão agora, e até peço a atenção e o socorro do Ministério Público do Trabalho, pelo encaminhamento que eu vou pretender. Como é que um grupo de trabalhadores que tem lá divergência com o seu sindicato pretende exercer, eventualmente, uma pressão legítima para melhorar uma proposta salarial de reajuste, sem ser sob a luz do seu sindicato? Vai surgir um outro sindicato? Vão provocar a queda da diretoria do sindicato? O foco é a diretoria? É o próprio sindicato? É a própria instituição? Porque nós ouvimos o dirigente sindical, até se esclareça, o sindicato convidado não quis comparecer no programa porque entende que nada tem a ver com o movimento que você está, por exemplo, defendendo, Luiz Fernando. Eu gostaria só de entender este quadro. Quem tem maioria? Como é que foi a Assembleia? Houve uma proposta que foi votada. Houve pressão? Houve alguma fraude na Assembleia? Há algum ajuizamento? Posso contribuir um pouco? Só um minutinho, Janta, deixa eu primeiro saber do Luiz Fernando. Luiz Afonso. Posso contribuir eu gostaria de responder da Assembleia aí, porque o que gera tudo isso é porque a Assembleia deliberou poderes para a comissão de negociação. Tudo bem. E a direção do sindicato não está respeitando isso. A comissão de negociação tinha o poder. A CUT e a Força Sindical vão se unir aqui na mesa pela primeira vez? Não vamos se unir. Nós não vamos se unir. O problema é o seguinte: foi feita uma assembleia na rua, na frente do sindicato, e essa assembleia deliberou que o poder de negociação, conforme o artigo 2º do edital, está aqui o Afonso que pode me dizer isso, conforme o artigo 2º do edital, que a negociação seria encaminhada por uma comissão. A direção do sindicato botou isso. O dissídio está ajuizado? Bem, assim, ó, não? O impasse se estabeleceu, bem como falou o camarada Janta. Criamos uma comissão que foi votada pela categoria para tocar os rumos do nosso dissídio coletivo. Tá. Ele, não levando em conta o sindicato, levou pessoas estranhas à categoria para levantar as mãos e aprovar a Assembleia. Nessa dita Assembleia aconteceu um palco de violência profunda, onde inclusive repórteres da RBS foram agredidos, fotógrafos, jornalistas que estavam ali trabalhando foram agredidos. Levaram marginais para agredir os trabalhadores e votar em nome dos trabalhadores. E aí se criou esse impasse. Procuramos o Ministério Público do Trabalho com a expectativa de se ter um desfecho, né? Propondo um TAC, reconhecendo a comissão de ajustamento de conduta. Exato. Reconhecendo a comissão como uma negociadora, o sindicato como legítimo para assinar, mas tendo como a comissão de negociação para discutir as cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Nessa dita Assembleia, simplesmente não se levou em conta, não se teve respeito com o trabalhador, que por unanimidade votou não à proposta patronal. Por isso que nós, trabalhadores rodoviários, entendemos que o dissídio está em aberto, que ninguém concordou. Não queremos discutir apenas índices de reajustes salariais, queremos discutir a redução da jornada de trabalho e, apesar do que ficou dito, um dirigente sindical e do sindicato